Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Provedora, cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer, antes de mais, o facto de tão prontamente se ter disponibilizado a vir cá, uma vez que isto foi feito em tempo recorde. E começava mesmo por aí. Feito em tempo recorde, alterações à lei eleitoral em que pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo, estamos a ouvir alguém sobre alterações à lei eleitoral. Estamos a ouvir hoje a Sra. Provedora, ontem já tivemos 4 audições também, a requerimento do PSD. Julgo que é inédito, em vez dos partidos andarem a cozinhar alterações à lei eleitoral, sem ouvir ninguém. E porquê que o PSD apresentou este requerimento? No nosso projeto de lei, nós temos 2 alterações essenciais. Uma mais impactante, a outra um teste. A impactante é alargar o mecanismo do voto por correspondência nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, também aos portugueses que vivem nas comunidades, à semelhança do que acontece nas eleições legislativas. Portanto, os números da abstenção são os que conhecemos. Há portugueses que têm que fazer 300 ou 400 km para ir votar para lá e depois 300 ou 400 km para cá para poderem regressar a casa. Isto é inaudito e isto acontece porque não houve a coragem política até hoje suficiente no Parlamento para fazer esta alteração, porque no caso das legislativas, para alguns partidos ou para alguns elementos que se debruçam sobre isto, o dano está mais ou menos controlado, porque estamos a falar da eleição de 4 deputados. Quando falamos de eleições presidenciais ou das eleições europeias, o impacto da votação dos imigrantes, se for relevante, pode ter um impacto significativo. Nós não temos medo disso e por isso é que trazemos esta alteração. E esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com o voto eletrónico, que é usado, por exemplo, na Estónia, e que permitiria, provavelmente, através de mecanismos que para nós têm que ser absolutamente seguros e que garantam a pessoalidade, o voto secreto, portanto, todos esses princípios do direito eleitoral, mas aquilo que nós propomos é um teste. Portanto, nós não queremos introduzir já uma mudança que mude tudo e que se perca a segurança no sistema eleitoral. Queremos um teste. E, portanto, faz sentido fazer um teste? É uma pergunta simples. E depois também, apesar de ontem não nos termos debruçado muito sobre isso, mas eu acho que valia a pena a Sra. Provedora eventualmente debruçar-se sobre o tema se tiver a oportunidade, que tem que ver com a proposta de lei do Governo que propõe que qualquer pessoa que resida em estruturas residenciais e instituições, estamos a falar dos lares, portanto, já não estamos em pandemia, mas querem alargar esta possibilidade também nas eleições europeias. O que pode trazer riscos, porque se há cidadãos que, por estarem em estabelecimentos prisionais, etc., estão efetivamente privados da liberdade, aqui pode não ser o caso. Não é? Uma coisa é uma pessoa acamada, por exemplo, outra coisa é uma pessoa que consegue levar uma vida completamente normal e vive no lar. Não é? E, portanto, também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre tudo isto, sem prejuízo depois de perguntas mais concretas. Obrigado, Sr. Presidente.